Queridos, vamos para a palavra. Vocês estão preparados? Digam amém. Amém. Os obreiros estão preparados? Amém. Existem 3 textos na Bíblia, 3 textos que narram-nos a história da segunda casa onde Jesus entrou. Existe um texto em Mateus, onde foi lido pelo pastor Alex hoje na leitura bíblica, que está no Evangelho de Mateus. Existe um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 39, e existe o texto lucano, no mundo teológico é chamado de lucano, que é o Evangelho de Lucas, que está no capítulo de número 4 de Lucas, e eu quero usar esse texto, e o versículo de número 37, texto lucano, Lucas, o Evangelho, capítulo 4, versículo de número 37. Abra sua Bíblia. Versículo 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, traziam, impondo-se as mãos sobre eles, cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os e não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não ausentasse deles. Isso aqui é o versículo que eu uso para a igreja de Jaboticabal agora. Ele, porém, lhe disse: também é necessário não só pregar o pastor Reginaldo Ribeiro em Jaboticabal. Eu preciso anunciar esse evangelho a outras cidades, porque foi para isso que eu fui chamado. Amém? Eu preciso de um microfone. Vou deixar com o presbítero André para me ajudar no texto. Eu quero que você fique aí com a Bíblia aberta, capítulo 4 de Lucas. O capítulo 4 de Lucas, por que eu escolhi ele? Porque as 3 aparições da visita de Jesus na casa, isso é muito importante, não está por ordem cronológica. Só Lucas coloca por ordem cronológica. Lucas está mostrando a narrativa. É o mais perto que nós chegamos do ministério de Jesus certinho, porque a Bíblia não foi escrita assim, não está os encaixes certinho. Mas para vocês entenderem, no capítulo 4 de Lucas, é o mesmo capítulo, no mesmo dia, com a mesma história. Então eu gostaria que vocês repetissem isso, que é muito importante. Capítulo 4 de Lucas, repita.
É o mesmo capítulo, com a mesma história, num único dia. Vocês vão perceber que do versículo de número 14 começa esta narrativa. No capítulo 4 e os primeiros versículos, até o versículo de número 13, vocês vão perceber que Jesus tinha ficado aqueles 40 dias no deserto, lembram? Jejuando e orando. Agora ele vai se apresentar em Nazaré. E em Nazaré, ele vai mostrar a sua grandeza, o porquê ele está na terra. E eles não aceitam a proposta. Ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui é uma baita mensagem, mas eu não quero ficar aqui. Eu quero dar um pano de fundo para a gente entrar dentro desta casa. E aí ele é expulso de Nazaré. E ao mesmo tempo que ele é expulso de Nazaré, olha o que vai acontecer. Eu acho encantador o texto. Ele vai para Cafarnaum, porque é expulso de Nazaré. E quando ele chega em Cafarnaum, desceu em Cafarnaum, cidade da Galiléia, versículo 31. E era um sábado. E eles admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava ali um homem. André, me ajuda. Ele vai entrar agora na sinagoga. Ele vai entrar na sinagoga. E quando ele está dentro da sinagoga, ele começa a ensinar Jesus. E dentro daquela sinagoga que ele está ensinando, olha o que vai acontecer. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Volta, leia de novo, só a parte A. E estava na sinagoga. Espera aí, está escrito, chegou na sinagoga? Não. Encontraram ele na sinagoga? Não. O que está escrito? E estava na sinagoga. Ele estava. Irmãos, aqui para vocês entenderem, se tinha um homem na sinagoga, é porque ele era membro daquela igreja. Ele estava na sinagoga, certo? Ele não apareceu. Ele não é um visitante da sinagoga. Leia de novo. E estava na sinagoga. Estava um homem. Aleluia, Jesus. E como esse homem estava participando da igreja? Olha aí. O homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Aleluia, Jesus. Jesus vai para um culto. E quando ele chega no culto, não era visitante. Era membro da sinagoga, porque estava ali, cultuava ali, frequentava culto ali, fazia parte da diretoria dali. Mas o povo acostumou e ninguém via que o homem estava. Aleluia. Como estava aí? Endemoniado. Espírito de um demônio imundo. E estava no culto, fazia parte do culto, e ninguém notou. Vinha culto, passava culto, virava ano, e o homem endemoniado dentro, no meio dos crentes. Está no texto, olha aí na Bíblia. Por isso que eu falei para você deixar a Bíblia aberta. Vamos continuar, daqui não está no livro não, irmão. Olha aí, versículo 34. Leia por favor, André. Dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia. Isso aqui é muito profundo, irmãos. O homem está participando do culto, faz parte da mesa do culto. Ele é membro da sinagoga.
Ninguém notou que ele estava endemoniado. E quando Jesus chega, e Jesus não chega falando, vou contar até 3, o demônio vai sair. Jesus não chega dizendo, eu vou soprar, o demônio vai... Não está escrito isso. Olha o que Jesus começou a fazer para deixar eles endemoniados. Versículo 36. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta? Que a... O que Jesus precisou fazer para o demônio sair? Começou só a pregar a palavra. Irmão, o inimigo não aguenta quando a gente entra com a palavra. O demônio não suporta quando a palavra entra no ambiente. Irmãos, eu estou arrepiado para dizer isso. Deus me deu esse texto hoje à tarde. Eu escrevi com lágrimas, não tem no livro isso não, viu? Olha aqui, tem gente, irmão, que estava acostumado com demônio no culto e não fazia nada, mas Jesus chegou no ambiente, e Jesus chegou, aleluia. E quando Jesus chega não precisa acender vela vermelha. Quando Jesus chega não precisa colocar copo em cima da televisão. Jesus chega e começa a falar da palavra. E a palavra é que liberta. A palavra é que produz limpeza no ambiente. Olha o 36, só a parte A para vocês verem. Os crentes agora, é os crentes aí. E veio espanto sobre todos. Houve, até o ciclo de oração ficou espantado? Todos. Não, leia de novo. E veio espanto sobre todos. O obreiro também espantou o que estava acontecendo? Todos. O ciclo de oração? Todos. Os jovens? Todos. As crianças? As congregações também? Leia. Todos. Espanto sobre todos. Espanto. Tem coisa que Deus faz que é para espantar mesmo. E a gente não precisa contar história, é só abrir a Bíblia e começar a pregar. Eu vim aqui, pastores que estão aqui, dirigente de congregação, pregue lá, ensina lá. Satanás vai ter que bater em retirada, porque a palavra do Senhor, ela é espada. Glória. Olha para quem está do teu lado aí, principalmente aqui no público. Diga assim, abra a Bíblia que resolve. Diga, abra a Bíblia que resolve. Aleluia. Glória. Jesus começou a pregar. Há um espanto sobre todos. Eu acho que eles fingiam que não via, não é possível. Porque estava na sinagoga e ninguém via. Fazia parte e ninguém via. Repita comigo, não é que não viam, é que acostumaram. Acostumaram com o demônio. Tem muita igreja acostumada com o demônio. Você canta e o demônio continua ali. Você prega e o demônio continua ali. Você faz aula de escola dominical, o demônio continua ali. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai acabar com isso, porque Ele vai mandar alguém com autoridade. E palavra de Deus não é para ser só lida, tem que ter autoridade. Marcos disse que Jesus entrava e pregava com autoridade. Bíblia, se for só para ser lida, padre lê, bispo lê, mas a autoridade é cheia do Espírito Santo. E quando chega o Espírito Santo e a autoridade, demônios têm que bater em retirada. Pergunta por que eles se acostumaram. Porque eles estavam com vergonha. Pergunta para mim, vergonha do que, pastor? Vergonha de dizer que tinha gente endemoniado dentro da sinagoga. Tinha vergonha.
Aí descobriram que com Jesus é diferente. Onde Jesus está tem libertação. Aleluia. Aí olha o que vai acontecer agora. Vocês entenderam até aqui? Jesus é expulso de Nazaré porque pregou o que os irmãos de Nazaré não queriam ouvir. Depois de ser expulso de Nazaré, desce a Cafarnaum, entra dentro da sinagoga, no mesmo dia, Fátima. Expulsa alguém que já estava lá, endemoniado. E aí houve temor em todo mundo, e espanto sobre todos. Aí vai acontecer um negócio, pergunta o quê? Quando o sistema religioso não consegue entender a grandeza de Jesus, ele sai de uma casa de pedra, porque a sinagoga era feita de pedra, e resolve fazer milagre numa casa de barro. Vou falar de novo. Aleluia. Aleluia. Henri Daniel, que é um grande teólogo, ele escreveu o seguinte. Ele disse que as casas daquela época não tinham aparência nem formosura, mas as sinagogas tinham beleza e grandeza. Aí a casa que ficaram espantado com Jesus, que era de beleza aí, grandeza, que é a sinagoga, pedra calcária, aleluia. Jesus olha e diz: ô Pedro, vem aqui. É que eu estou cansado de espaço religioso. Eu queria perguntar se você pode me receber na tua casa de barro. Eu posso entrar na tua casa de barro hoje, Pedro? Glória. Aí Jesus vai. E ele entra lá. Como entra aqui, como entra aí. Alguém entendeu? Jesus vai, porque ele entra lá, ele entra aqui e pode entrar aí também. Aleluia. E o que eu acho lindo é que dentro da sinagoga tinha um endemoniado. O que tinha dentro da sinagoga? Aí quando ele chega na casa de barro, tinha uma mulher com... O que ela tinha? Febre. Febre. Dá uma cutucada agora em quem está do teu lado e diga assim: é melhor estar com febre do que endemoniado. Essa é forte. É melhor estar com febre do que endemoniado. Estou pregando para alguém que entrou aqui fraquinho, mas é só febre. Descansa teu coração. Hoje você volta a servir. Eu estou pregando para uma geração que só tem febre. Os endemoniados batem retirada, porque dentro desta casa só temos febre. Diga de novo: é melhor estar com febre do que endemoniado. Jesus chega, a sogra de Pedro estava com febre. E não era uma febrinha não, que tomou uma friagem, não. Estou falando de uma febre da Palestina. Eu fui estudar. Tinha 3 níveis de febre. Primeira febre, que era chamada de Malta, é uma anemia profunda. Tinha a segunda febre, que era de Foid, chamada de Foid. E a terceira febre, que ela era mais comum, e todos os teólogos afirmam que era a doença que tinha a sogra de Pedro, que era a febre de malária. Febre. O que fez gerar febre nesta mulher? Foi o ambiente que ela vivia. Porque esta febre não foi de uma chuva, de um chuvisqueiro. Não. Foi de um mosquito. Foi de uma mosca que a picou. O ambiente provocou naquela mulher uma febre. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega lá, aleluia,
Eu amo Jesus. E eu quero deixar uma frase aqui. Jesus sabe escolher os piores dias e os piores momentos para executar o maior milagre. Eu vou dizer de novo: Jesus sabe escolher os piores dias ou os piores momentos para executar o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta noite eu estou pregando para alguém, eu estou arrepiado aqui. Eu já quero entregar esta mensagem introdutória. Não entrei em nenhuma lição na casa ainda de Pedro, mas vou entrar. Esta mensagem é para você que o ambiente provocou uma febre espiritual sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus está na casa. E você pode contar para Ele hoje. Uramaia serra. Teramaia de carras. Quem sabe o ambiente da igreja fez você estar com esta febre espiritual. Quem sabe o ambiente familiar. Quem sabe o ambiente da luta, do emprego, não sei. Mas hoje Jesus está dizendo: eu entrei na tua casa e eu tenho certeza que hoje você vai voltar a servir. Vai voltar a servir, porque Jesus está presente. Aperte a mão de alguém, pelo menos duas pessoas. Diga assim. Diga assim: foi o clima que te provocou isso? Descansa. Conta para Jesus. Diga: conta para Jesus. Aleluia. Lucas não fala isso, mas vamos ver o que Marcos fala. Eu já vou entrar no texto. Vou entrar no livro. Marcos 1 e o 31. Leia, por favor. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Parou. Leia de novo até aí. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Jesus curou ela aí, irmãos, mas já colocou ela de pé. Leia de novo. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Agora termina. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. Quem falou para você que para você ser usado por Deus você tem que ser curado primeiro? Quem falou para você que você precisa estar certinho? Ai, minha casa tem que estar certinho para mim pregar primeiro. Tem hora, irmão, que Deus coloca a gente em pé para depois curar. Eu estou pregando para alguém que de repente você não está entendendo o processo. Eu não posso falar de amor. Pode sim. Deus já te colocou de pé. Vai falando de amor, que o amor vai chegar na tua vida. Pastor, eu não posso pregar sobre família. Ó, minha família, pode pregar sobre família sim. Quem falou que Deus precisa te curar primeiro para depois colocar você de pé? Tem hora que Deus coloca você de pé para depois te curar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Ele pode te curar depois, mas hoje Ele já te coloca de pé. Existe circunstância que Deus nos levanta para depois vir com a cura. Quem diz que você não pode glorificar a Deus porque está passando uma luta, glorifique a Deus porque amanhã Deus faz, depois Deus faz. O teu Deus é Deus. Olha o que vai acontecer. Jesus agora levanta ela aí, cura ela, sim ou não? E o texto vai dizer, leia o seguinte: E tendo chegado a tarde,
Quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Irmãos, olha o 4 de Lucas. Depois a gente vai fechar com esse daí que o pastor André leu. E inclinando-se para ela, o 39, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela levantou e fazia o quê? Fazia o quê? Olha como é bonito. Dentro da casa de pedra da sinagoga tem um endemoniado. Ele sai, mas ninguém serve. Dentro da casa de barro tem alguém com febre, que é livre, e começa a servir. Eu fiquei olhando esse texto, e o texto vai dizer que toda a cidade foi parar na porta daquela mulher. A gente vai encerrar com isso. Foi ou não foi? Está no texto, toda a cidade. Pergunta para mim, precisava ela servir? Não precisava. Tinha mais gente na casa. Mas Deus vai mostrar para todo mundo que o teu serviço é valorizado para Deus. Tem gente que não está vendo o teu serviço, mas Deus vai fazer a cidade inteira estar na tua porta. Que pena que poucos entenderam. Eu vou tentar explicar. Alguém olhava de longe a casa da mulher e dizia: aquela lá é a sogra de Pedro, só dorme, acorda meio-dia. Ela tem um negócio de uma febre, de uma malária, ninguém faz nada. Olha lá, ela nem abriu a porta da janela hoje. E olha, Pedro capaz que sofre muito. Aí Deus falou: vou mostrar para todo mundo que onde abundou o pecado, vai superabundar a minha graça. Deus permitiu a cidade inteira ficar na porta dela, e todo mundo via ela servindo. Uma vizinha cutucava na hora dizendo: não era aquilo que a fulana falava não, ela nasceu para servir, ela nasceu para servir. Eu vim te dizer que a pior humilhação que você passou, Deus vai preparar um ambiente para te exaltar. Quem recebe esta palavra? Estou arrepiado aqui, estou sentindo Deus da palavra. Deus te trouxe aqui para te dizer: descansa o teu coração. Aqueles que falavam contra você, vai ter que ver você servindo. Vamos entrar no livro, tem poucos minutos. Pergunta: qual a primeira lição na casa que Jesus visitou de Pedro? Não, pergunta animado, qual a primeira lição? A primeira lição é que doenças também tem onde Jesus está hospedado. Há uma teologia da prosperidade dizendo: você é crente, a prova acabou, a luta foi embora e agora é só? É mentira, te enganaram. Igreja, o negócio é brabo. Ser crente não é para qualquer um. Para chegar no céu vai ter arranhada, vai ter luta. Deus não prometeu viagem tranquila, mas a chegada é segura. Eu vou dizer de novo: Deus não prometeu viagem tranquila, mas a chegada é segura. Eu estou pregando para você que tem uma luta, e você olha e diz assim, o inimigo começa a dizer: mas você não diz que é crente, passa essa luta. Eu vim te dizer: você passa a luta e continua crente. Não é porque você sofre, não é porque você tem dores. Até na casa que Jesus hospedou tem uma sogra de Pedro doente. Não é porque você está na igreja que você está imune. Não é porque você está na igreja que a prova acabou, a luta foi embora e agora só vitória. Não. Doenças, mal-estar, sinistros acontecem até para aqueles que trabalham para Jesus. Tem hora que a gente fica olhando.
Mas dá uma olhada para os mártires da Bíblia. Quem morreu à espada? Tiago. Não, Tiago não poderia morrer, mas morreu. Por que não morreu Tomé no lugar de Tiago? Porque tinha que ser Tiago. Se fosse eu, permitia Tomé. Na vida de crente tem lutas, tem provas. Você tem que acordar de manhã, pagar o preço, trabalhar, senão não tem água paga, energia paga no final do mês. Pastor, mas qual a diferença minha do ímpio? Aqui que está a grande diferença. A diferença do ímpio é que ele tem que acordar de manhã também, tem que pagar a luz também, senão corta, tem que pagar a água. Ele tem a mesma luta. E o crente e o ímpio passa a mesma dificuldade? Passa a mesma. Mas e aí? É que o ímpio chega debaixo de um dia de trampo, diz assim: eu vou ter que cheirar uma para esquecer o problema, eu vou ter que tomar uma gelada para esquecer os problemas. De uma é meia dúzia, de meia dúzia é uma dúzia. O dinheiro dele fica lá no bar, lá no boteco. E o crente? Aqui que está a diferença. Eu estou na luta também, mas eu vou para a igreja para Deus falar comigo. Eu vou para a casa de Deus para Deus falar comigo. Aí você entra neste ambiente e Deus fala: não é só você que sofre, não é só você que tem dia mal, Deus vai te ajudar, Deus é contigo. Aí você se renova, não precisou cheirar, não precisou beber cachaça, e Deus é contigo. Quem está entendendo a palavra? Turemaia Xerahas. Até na casa que Jesus está hospedado tem febre. Não é porque é a casa de Pedro que não vai ter febre. Não é porque você é crente que não vai ter luta. Não é porque você tem dificuldade que você não vai para o céu. Ei, Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o segredo desta luta é que Jesus está presente na casa. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Você não pediu para ouvir a voz de Deus. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: levanta a tua cabeça, aleluia, Deus é contigo. Cada um tem a luta que aguenta, cada um tem a cruz que merece. É assim ou não é? Você nunca ouviu isso? Eu me lembro que estava passando uma luta tão grande. Eu já contei esse testemunho, mas nunca vou cansar de contar. E eu me lembro que estava com a minha energia já a terceira, uma luta, uma prova. E eu estava pregando numa igreja, um seminário, toda quarta-feira. E toda quarta eu ia para aquela comunidade. E esse dia eu fui sozinho. Mas o inimigo falou no meu ouvido assim: ei, você vai pregar hoje? Você não tem dinheiro nem para pagar energia. E eu fiquei tão mal com aquilo, tão aborrecido com aquilo. Eu falei: mas eu vou pregar, o pastor vai me dar uma baita oferta, resolve o problema, está tudo tranquilo. Acabei de pregar, o pastor muito amigo meu falou: Reginaldo, você é de casa, eu tenho que compartilhar contigo. Hoje eu não tenho dinheiro nem da tua gasolina. Aí eu fiquei pior. São Sebastião do Paraíso, a cidade. Saí de lá do corredor da igreja. Quando eu estou saindo para a porta, uma senhora, empresária, conhecida, olhou para mim e falou: pastor, através da tua vida, está vendo aquela benção lá fora? Ó? Apertou o controle. Na época, com a Eco Sport zerada. A Eco Sport, plim, plim. Aquilo para mim era uma marretada. Mas eu não fiz feio, fingi que estava feliz com a bênção da irmã, mas por dentro, miserável homem que sou. Quando eu estou saindo na porta, ela falou: pastor, o senhor vem aqui há tantos anos, e eu não apresentei para o senhor ainda o meu príncipe. Eu quero apresentar. Hoje ele está no culto. Eu dei folga para babá dele e hoje ele está no culto. Ela veio com um carrinho esquisito de bebê, gigante. E tinha um garotinho, todo atrofiado, de uns 17, 20 anos, com carinha de bebê, com a cabeça gigante, babando, e ela limpava a baba e dizia: olha o meu presente.
o Espírito Santo falou comigo assim: você aguentaria esta prova? Você tem um filho perfeito em casa, você aguentaria esta prova? Quem é você para achar que está pagando a maior prova do mundo? E eu comecei a chorar, e o ambiente ficou pequeno. Deus derramou uma graça no ambiente, Simone. E eu comecei a chorar com vendo aquele moço. Deus toma ela em profecia e diz assim: homem, tu duvida que eu sou contigo só por causa de uma energia que não está sendo paga? Eu sou Deus que te chamei, e eu sou Deus da tua vida, com energia paga ou sem pagar. Quem recebe esta palavra? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: esta luta passa, esta febre passa, porque Jesus está na casa. Quem recebe esta palavra, levanta a mão. Levanta a mão lá para o céu. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Deus te trouxe aqui para te dizer: esta febre passa. Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Deus te trouxe esta noite aqui para lavar a tua alma. Deus te trouxe esta noite aqui para você sair daqui cantando o hino da vitória. Satanás não vai colocar no teu ouvido dizendo que acabou. Não acabou, é só uma febre. Você vai voltar a servir. Vai voltar a servir. Quando acabamos aquela oração, aquele empresário olhou para mim e falou: Reginaldo, nunca mais fique sem pagar uma energia de água e de luz. O dia que você não tiver, liga para mim que eu pago na hora para você. Agora me fala quanto que é a tua dívida que Deus mandou pagar. Dá uma cutucada quem está do teu lado, diga: é só uma febre, vai passar. Vai passar porque Jesus está na casa. Vai passar porque Jesus está na casa. Você vai voltar a servir. Você vai voltar a servir. Eu quero falar mais uma lição e a gente encerra. Em terceiro lugar, a terceira lição. Segunda ainda? Então vamos para a segunda. A segunda lição é que Ele, Jesus, não descansa. Ao mesmo tempo que Ele atende a sogra de Pedro com uma febre, Ele doa o seu tempo para a multidão. Leia isso, pastor André. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Ei, descansa teu coração. Jesus está mostrando que Ele tem bênção para o micro e também para o macro. E ninguém pega Jesus cansado. Tem crente que acha que Jesus cansou só porque Ele foi expulso de Nazaré. De manhã Ele estava em Nazaré. Só porque Ele já pregou uma mensagem numa sinagoga. E agora Ele veio para uma casa de repouso. E qual é a casa de repouso? A minha casa. Não, Jesus não é hóspede. Jesus não é simplesmente um viajante na tua casa. Jesus na tua casa é o teu amigo. Jesus na tua casa é o teu conselheiro. Jesus na tua casa é aquele que está lá dizendo: eu estou aqui porque der e vier. Agora tem um detalhe. Pergunta qual? Jesus não é só teu. Como diz o irmão lá, Jesus não é só seu.
Tem gente que acha que aceitou Jesus, ele é só meu. Não. Jesus está na tua casa para executar algo no bairro inteiro, na rua inteira. Irmãos, eu tenho dó de crente que acha que Jesus veio só salvar a vida dele e a casa dele. E ele coloca até no para-brisa do carro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o resto da rua? E o bairro? Jesus está dizendo: ei, eu posso curar a tua febre, mas eu também tenho mais gente para curar. Você arruma o quintal da tua casa para me operar o milagre que eu posso operar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Jesus pode usar a frente da tua casa para libertar endemoniado. Eu encerro. O que eu gosto de Jesus é que quando Jesus cura, aqui está a terceira lição, Ele cura com radicalidade. Na hora que Ele acabou de curar, ela começou a servir. Eu tenho uma notícia boa para te dar e encerro. Quem quer ouvir? Pode até demorar Jesus te curar, mas quando Jesus te curar, não vai ficar sequela. Aleluia, fica em pé. Uramashuri kalamas. Evangelho não é para você ficar mais pobre e nem mais rico. Evangelho não é para deixar você nem gordo e nem magro. Evangelho não é para deixar você mais bonitinho ou mais feinho. O Evangelho na tua vida, o Evangelho na minha vida, tem que gerar uma coisa. Pergunta o quê? Disposição para fazer. O Evangelho tem que gerar em mim disposição. Se o Evangelho chegou na tua vida e você não fez nada, não é o Evangelho que a gente prega. Quando o Evangelho chegou na sogra de Pedro e ela foi curada, ela teve disposição para servir. Aleluia. Na casa onde há febre, há paz, porque Jesus está lá. Porque você preocupa? Não sou eu que visto os lírios dos campos? Não sou eu que dou comida para os pássaros? A igreja dobra a comunhão, porque eu estou sentindo esta graça aqui. Por que tu preocupas? Não sou eu que tenho zelado, falado e tenho mantido a minha palavra nos teus ouvidos? Eu sei quantos fios de cabelo você tem. Você sabia que Deus te teceu, te viu, antes de você entrar no período uterino da tua mãe? E agora tu duvidas? Quem crê nesta palavra?
Irmãos, você tem que sair daqui acreditando nesta palavra. Toda terça-feira eu tenho jejuado, buscado a Deus para que este culto seja um culto de curas, de milagres. E quando você crê na palavra, você tem que debruçar na palavra. Deus falou, está falado. Em um culto como este, uma irmã com um menino em casa acreditou na palavra e foi embora. Não tinha comida e o menino enfermo. E no outro dia Deus levantou um irmão num sonho, e o irmão fazia compra para aquela família, e ele chamou um diácono da igreja e eles foram fazer a compra. Quando acabaram de fazer a compra, não sabia quantas crianças tinha na casa da irmã, mas ele falou assim: eu vou pegar um caminhãozinho para levar. Aí o diácono: não leva um não, você não sabe. Não, mas Deus está tocando para me levar um caminhãozinho. E aí ele pegou um caminhãozinho e pôs na compra. Quando chegou na casa, ele ficou com vergonha, porque veio muitas crianças e só tinha um caminhãozinho. Deixaram o caminhãozinho dentro do carro. E aí eles compraram Danone, bolacha, as crianças tudo felizes. A irmã: olha, Deus falou ontem comigo no culto que ia mandar anjos aqui me servir. E eles felizes: vamos orar. A irmã falou: eu quero pedir um favor para vocês. Ore lá no quarto. Eu estou com um menino doente, já tem uma semana. E eles foram para o quarto orar. Quando foram orar, o irmão sentiu de perguntar: o que o menino tem? Com a febre? Olha, ele viu um caminhãozinho, e já tem uma semana que ele fala nesse caminhãozinho, mas nós não tinha comida, não tinha nem para comprar comida, ia comprar caminhãozinho. O irmão falou: busca o caminhãozinho lá no quarto, no carro. Pegaram o caminhãozinho lá no carro. Quando o menino viu, já sentou na cama e pediu água para beber. Sabe por que eu estou contando esse testemunho? Porque Deus ainda é o mesmo hoje aqui. E eu quero fazer algo que Deus está mandando eu fazer. Eu não tenho esse costume. Mas para você que ouviu a palavra, eu não faço isso todo culto, vocês me conhecem. Mas a palavra te deu aquela injeção de ânimo, e você quer um sinal da parte de Deus, e Deus gosta disso. Só para você que tem esse sentimento que Deus vai lhe dar um sinal, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu vou orar junto com você. Deus é o mesmo, o Deus que eu prego é o mesmo. Te louvamos, ó